Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Oficina VN Pinturas. E você que é novo no nosso canal, já deu o seu like, se inscreva também no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. Vamos lá, vamos seguindo, vamos ajudando um ao outro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma pintura em um para-choque novo. Isso mesmo, uma peça nova, uma peça que nunca levou tinta. Esse é o para-choque do Voyage G5. Esse carro, esse para-choque aqui, ele é novo, como vocês estão vendo. Eu vou ter que fazer a pintura dele, mas antes de fazer a pintura, é essencial fazer uma boa preparação. O que é uma boa preparação? Uma peça nova. Lixar corretamente, ó, bem lixadinho. Eu estou lixando com a lixa 320. Olha aqui, lixa 320, tá vendo? Tá um pouco sumido ali, mas é 320. Lixar bem com a lixa 320, desengraxar, lavar bem a peça, deixar ela limpinha, porque pode vir com desmoldante, na verdade, né? Pode vir com óleo, pode vir com graxa, pode vir, sabe lá, Deus o que, até cera, porque quem colocou a mão aqui não ia pintar e também não estava pensando em pintor nenhum. Então nós que somos pintores, nós que estamos querendo pintar alguma peça, temos que tomar esses cuidados. Você já deve ter visto pelas ruas aí. Eu já vi, já trabalhei com carro assim, já errei também assim. Carro com peça de plástico soltando a tinta. Na pintura automotiva, a gente fala que a tinta está desplacando. O que acontece? A peça não foi preparada corretamente, ela não foi aplicada, não aplicaram nela a seladora para plástico. Com isso, a tinta começa a soltar, porque o plástico não segura a tinta. Então é como se fosse uma construção de uma casa. Em primeiro lugar é feito a base. Se não tiver uma base boa, não adianta, a casa vai cair com o tempo. É a mesma coisa na pintura automotiva. Se não tiver uma base boa, uma preparação boa antes da tinta, vai dar problema. Nós vamos fazer a pintura desse para-choque e eu vou mostrar a vocês. A aplicação da seladora, ela é muito importante em todo para-choque. Mas um dos lugares que se deve prestar mais atenção numa peça de plástico são esses cantinhos aqui. Ó, essas partes aqui do para-choque, essas partes aqui, essas daqui, eu não sei se essas daqui de dentro também, essa daqui de baixo. Eu não sei se você já reparou, quando uma peça começa a desplacar o material, ela nunca começa pelo meio. Ela nunca começa, ela sempre vai começar pela ponta, porque é um lugar onde que bate com mais facilidade. Corre um grande risco de, na hora da montagem, você colocar o para-choque no lugar, ele pegar no farol, ele pegar no para-barro. Se não foi feita uma preparação correta, não adianta, vai soltar o material até mesmo na hora da montagem. Então é essencial a aplicação da seladora, e nesses lugarzinhos aqui que a gente às vezes não vê, esses lugares, eles são o que inicia o desplacamento. Então fica essa dica aí. Vamos adiantando aqui para o nosso vídeo de hoje, porque hoje nós vamos pintar esse para-choque do Voyage G5, isso mesmo. Vamos para o vídeo. Agora chegou a hora do desengraxante, desoleante. Vamos desengraxar a peça. É sempre assim, ó, de cima para baixo. A seladora que eu estou usando é essa daqui, ó. Seladora boa. Essa adaptação aqui eu fiz, tem vídeo aí no canal, ajuda bastante. Vou esperar dar uns 5 minutinhos, de 5 a 10 minutos, é o tempo só dela fosquear. Ela fosqueou toda,
eu já inicio a segunda demão de seladora. Veja que agora a peça já está fosca novamente, o brilho da seladora já sumiu. Agora é a hora de aplicar a segunda. Os cantinhos, eles devem ter uma atenção redobrada, hein? Então esses cantinhos aqui, ó, porque começa a desplacar por aqui depois. Se não aplicar a seladora, pode correr esse risco. Aqui eu acabei aplicando demais, ó. Ela deu uma encharcada. Não tem problema se acontecer isso. Não tem problema, é só deixar que ela depois vai fosquear todinha naturalmente, porque ela trabalha dessa maneira com evaporação. Então ela vai evaporar e vai ficar normal, legalzinho. Daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação do primer. Enquanto ela vai secando, evaporando, eu vou já preparar o primer que vai ser aplicado aqui, que é um primer PU. O primer PU, ele tem que ser aplicado assim. Ó, veja que ele caiu na peça e ele está brilhando. Ele não foi aplicado empoeirando, a semi-brilho, encharcado demais, não. Ele tem uma maneira, uma forma correta de ser aplicado. E ele tem que ser aplicado para... Olha aí, o alaranjado do primer. Isso na primeira aplicação. Aqui agora ele vai evaporar o thinner. Aqui já está começando a evaporar. Ele vai evaporar tudinho. Aí após ele evaporar, ficar fosco, eu venho com a segunda aplicação. Você que está assistindo até agora, ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não deixou o seu like, ainda não compartilhou esse vídeo, você está perdendo tempo, rapaz. Não faça isso. Aproveite esse momento aí, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta também. Deixa aí se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Em breve vou lançar um vídeo aí respondendo as perguntas dos inscritos, aqueles que me perguntaram várias coisas. Eu vou estar respondendo aí o mais breve possível. Então você não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Segunda demão de primer. Vamos lá. Apliquei a segunda passada. Pelo que eu estou vendo, não vai ter a necessidade de aplicar a segunda. Olha só, o primer ele foi bem aplicado. Ele está alastrando ainda. Daqui a pouco ele vai ficar liso, porque eu apliquei ele um pouco molhado, né? Então isso facilita quando a aplicação ela é bem feita. Você aplicando o primer, ele com esse aspecto, ó, brilhando, não precisa encharcar demais, porque quando você encharca demais, o que acontece? O primer ele começa a escorrer, ele ferve, que é aquele micros furos que acontece no primer, no verniz.
pode acontecer por excesso de material. Então a aplicação ela deve ser dessa forma. Veja que ele já está ficando fosco, ó, já está perdendo brilho, olha aqui. E não tem nem 2 minutos que eu fiz essa segunda aplicação. Então não vou aplicar mais material, só vou esperar secar agora para poder fazer o lixamento e começar a pintura com prata Egito, que é do Voyage 2010, 2009, 2010. Vou iniciar agora o lixamento do primer. Já está seco, já está seco. Esse primer seca com 2 horas. Eu apliquei ele, era por volta de 10 horas da manhã. Então ele já secou bem, já passou de 4 horas já de aplicado. Já está na hora de fazer o lixamento e já iniciar a aplicação de tinta. Mas vamos fazer o lixamento desse primer aqui, que é o primer PU. Olha a diferença. Lixa 400, lixa seca. O primer ele já tem essa característica aqui dele, que é o controle de lixamento. Não precisa aplicar controle de lixamento. No primeiro lixamento não há necessidade disso. Como ele foi aplicado corretamente, bem lisinho, eu não preciso nem entrar com a lixa 320. A 400 já consegue fazer um corte maneiro. Aqui ele está ficando escuro porque está um pouquinho fundo. É defeito do plástico, normal. Para-choque aqui não é original, é paralelo. Mas no lixamento eu consigo remover isso daqui, ó. Pronto, aqui já foi. Eu vou prosseguir com o lixamento para não ter que ficar parando. E se tiver alguma novidade eu volto a falar com vocês. Eu finalizei uma parte do lixamento aqui a seco com a lixa 400. A lixa está aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Vendo? Lixa 400. Só esse pedacinho de lixa eu consegui fazer a metade do para-choque. A lixa ainda corta um pouco porque o primer estava bem fino. Bem fino não, bem liso, né? Foram 2 demãos de primer diluído a 20%. Aqui embaixo eu vou dar mais uma corrigida. Mas o lixamento é esse. O lixamento a seco ele tem algumas vantagens e também desvantagens. A vantagem que eu vejo, que é uma das principais, é que você consegue identificar os defeitos, tá vendo? Aqui antes de eu fazer o lixamento eu já apliquei uma massinha. Então o lixamento a seco ele te ajuda na hora de encontrar algum defeito. O lixamento com água pode ser feito? Pode, não tem problema. Nenhum fabricante manda você não fazer, te impede de fazer. Fala assim, é proibido lixar com água o primer. Não. Só que o lixamento com água, ele tem as suas vantagens também e as suas desvantagens. A vantagem do lixamento com água é que você já vai lixando e lavando a peça. E
A desvantagem é você lixa com água e depois tem que ficar soprando os cantinhos para poder tirar a água. Aqui, como é um para-choque, pode ser feito um lixamento com água que não vai ter tanto problema assim, entendeu? Então, é até bom eu tocar nesse assunto porque alguns gostam de lixar com água, outros gostam de lixar a seco. Eu prefiro lixar a seco, por mais que faça bastante pó. Estou aqui com uma Hilux na minha frente, olha a quantidade de poeira de massa e de pó de massa que está em cima do capô dela. Ó, vendo? Isso é a desvantagem do lixamento a seco, para quem não tem um sistema de aspiração. Mas o lixamento com água também pode ser feito e também ajuda bastante. Como eu sei que tem gente que gosta de lixar a seco e gente que gosta de lixar com água, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já fiz o lixamento com a 400 a seco. Essa metade para cá ainda não foi lixado. Até apliquei uma massinha aqui de pequenas correções, porque tinha um detalhezinho aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou preparar ali o balde com água e vou fazer o lixamento dessa metade para cá com a 400 na água. Às vezes pode surgir uma dúvida. A lixa, que é a lixa P400, ela pode ser usada com água? Pode. O que não pode inverter é o seguinte, a lixa d'água ser usada a seco, ela não vai cortar bem. Mas agora essa lixa aqui, a seco, que é a lixa champanhe que a gente conhece, ela lixando com água, ela corta até mais. Então, vamos fazer agora o lixamento dessa metade aqui com água para ver qual vai ser a diferença e também se tem algum resultado diferente, né, pós-lixamento. Vamos para o vídeo. Vamos então fazer o lixamento desse lado aqui com a lixa 400, lixa P400, só que utilizando água. É bom lixar com água? É, mas às vezes complica. Por quê? A botina de quem a gente está trabalhando, lixando com água, dura menos. Se for uma botina então de má qualidade, já era. Mas dá para fazer. Vamos fazer então o lixamento desse lado aqui. Tem uma desvantagem também do lixamento com água. Você não consegue ver aonde você está lixando direito, porque o controle de lixamento que já vem no primer, com o lixamento com água, ele acaba sendo, vamos dizer assim, inútil, né? Ele não vai ter um uso correto. Mas dá para fazer. Você tem que ficar esperando secar a água ou soprar para adiantar o processo, diferente desse lado que foi lixado a seco. E eu já sei aonde tem defeito, aonde não tem defeito. Se eu precisar fazer alguma correção, é só passar um pano e fazer a correção. Aqui não. Dependendo da situação, eu tenho que soprar, secar e depois soprar bem, porque se tiver algum defeito e ficar umidade dentro desse defeitinho, pode me gerar um problema depois. Por isso, a maioria das oficinas acabam lixando a seco, porque facilita mais, adianta mais o processo, entendeu?
Mas para isso é bom ter, né, um sistema de lixamento que tenha aspiração. Com a aspiração, o pó da massa ele é todo aspirado e não contamina o ambiente. Então facilita, entendeu? Ajuda bastante. Por isso que as oficinas adotaram esse padrão de lixamento a seco. Não só aqui no Brasil, mas praticamente no mundo todo, né? Mas quem não tem condições, lixa com água, porque facilita a ação da poeira. Ó. Veja, não tem poeira no chão, não tem pó de massa, diferentemente do lado de cá, que eu nem fiz ainda, ó. Não lixei ainda, não tirei ainda, não soprei, mas eu vou aproveitar que eu estou lixando com água ali. Na hora que eu for lixar com a 600, eu termino lavando o para-choque todo. Estava esperando secar para mostrar a vocês isso daqui, ó. Como eu não apliquei um controle de lixamento em líquido, uma tinta diluída, tá vendo aqui, ó? Ó, esse local não foi bem lixado. A água, ela acabou impedindo a visualização desse local aqui, porque a água, quando está molhado, tudo molhado, ela fica tudo escuro. Entendeu? Então, o lixamento com água, ele tem essa desvantagem também, né? Mas é aquilo, fica a critério de cada um lixa da maneira que quer, da maneira que gosta. Só estou aqui passando as duas maneiras, né? Lixamento a seco e lixamento com água. Mas fica a critério de vocês aí, tá bom? Vamos continuando aqui no nosso vídeo. Vou iniciar aqui agora a aplicação da tinta. Esse é o Prata Egito. Estou usando a pistola DeVilbiss FLG 1.3. A pressão do ar deve estar aí por volta de umas 30 libras, de 25 a 30 libras. Vamos iniciar a aplicação. Eu fiz essa aplicação aqui semi-úmida, meio seca mesmo, porque hoje está fazendo sol aqui, sol lá, porém está um pouco gelado, entendeu? Por mais que esteja o sol lá fora, mas o ambiente está um pouco gelado, frio. O para-choque mesmo ele estava, por eu ter lixado com água, então ele estava um pouco gelado. Então eu não quis encharcar demais, também não tem necessidade disso, mas deu para fazer a aplicação da forma que deve ser feita. Ela fica com esse aspecto, ó. Isso aqui é porque ela está secando, está ficando essas manchas aqui, mas é a primeira demão. Na segunda já some tudinho. Passada de, vou aguardar aí de 5 a 10 minutos, vai depender muito de como vai se comportar a tinta, e já volto com a segunda demão de tinta e vocês vão acompanhando aí.
Acabei de fazer a aplicação da segunda demão de tinta. Não fiz a gravação, mas é a mesma coisa da primeira, mesmo estilo, semi-úmida, sem encharcar demais. A terceira demão eu vou fazer a filmagem para mostrar a vocês como é feito, porque a terceira ela é diferente de todas as outras, né? A primeira e a segunda. Ela é diferente porque ela não tem mais a necessidade de cobertura, não tem mais a necessidade de olhar, ver se tem algum lugarzinho faltando tinta, não. É só para criar um efeito mesmo, aquele aspecto da tinta original. Então, na terceira e última demão, vocês vão ver. Vou fazer agora a aplicação da terceira e última. Não tenho mais necessidade de ficar aplicando tinta. Pode passar a mão assim, normal, ó. Ver se tem alguma coisinha. Se não tiver o pano pega pó, pode passar a mão. Não dando limpa, ó. Prontinho. Terceira e última demão aplicada. Agora, enquanto ela vai secando, vou preparar o verniz, poder fazer a aplicação de 2 demãos só de verniz e pronto. Olha o aspecto. Vou mostrar a vocês. É assim que a tinta deve ficar. Vou ligar o flash. Não dá nem pra ver muito bem não, porque é prata, né? Ó. Fininho. Acabamento bem próximo do original. Então, já nós vamos voltar aí com a aplicação do verniz. O vídeo de hoje foi esse: como pintar um para-choque novo do início ao fim. Eu já fiz a segunda e última demão de verniz e o resultado é esse, ó. Eu não gosto de deixar muito liso, nem também muito casca de laranja. Ficando assim já está de bom tamanho, porque o carro ele está assim, ele é assim original, só que eu já fiz a repintura desse carro há 4 anos atrás
E quando eu repintei ele, eu fiz a aplicação do verniz com esse estilo padrão original, né? Que é com um pouco de casca de laranja, um pouco grossinho, um negocinho à toa mesmo, que os carros originais eles têm isso. Então, se o original vem assim, por que que eu vou deixar o carro com a textura bem lisa? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha e também comenta aí no nosso vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.